Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre o processo de industrialização do Brasil. Na aula passada nós trabalhamos sobre os diferentes tipos de indústrias e agora a gente começa a falar sobre o início da industrialização brasileira. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal, beleza? Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização do Brasil, parte 2. E eu coloquei que a industrialização brasileira ela começa de forma tardia no final do século XIX. Só para lembrar, século XIX vai de 1801 a 1900. E foi no final desse período que começa a industrialização brasileira. Mas por que nós consideramos a industrialização brasileira tardia? O que acontece é que a industrialização do Brasil ela vem bem depois da industrialização na Europa. Enquanto a industrialização europeia começa no final do século XVIII, aqui no Brasil, a industrialização começa no final do século XIX, ou seja, um século depois. Por isso, a nossa industrialização é tardia, beleza? Coloquei aqui ó, que dois grandes nomes apareceram, dois nomes foram importantes no início da nossa industrialização. Um deles, Barão de Mauá, no eixo Rio e São Paulo, construiu estaleiros, ampliou a malha ferroviária, e Delmiro Gouveia lá no Nordeste, nome mencionado aí pelo livro do edital. Delmiro Gouveia investiu na industrialização da região, principalmente em Pernambuco, construiu algumas usinas hidrelétricas no Nordeste, então são dois nomes importantes do início da nossa industrialização, tá? Antes do governo de Getúlio Vargas. Coloquei aqui embaixo ó, que até a década de 1930, ou seja, antes do governo Vargas, predominavam as indústrias de bens de consumo não duráveis e investimentos do capital privado nacional. Galera, isso é muito importante, então vamos com calma. Olha só. Antes do governo de Getúlio Vargas, quem investia no Brasil era o capital privado nacional, ou seja, brasileiros que acumularam muito dinheiro e para diversificar os seus investimentos passaram a investir na indústria. O Estado, nesse primeiro momento, não tinha uma política voltada para a industrialização do país. O Estado estava preocupado em plantar e exportar café, a economia agroexportadora, tá? Então, quem investia na indústria nesse primeiro momento não era o Estado, capital privado nacional, principalmente os cafeicultores. Para não ficar totalmente dependente do café, já que o valor do café oscila, né, de vez em quando no mercado mundial, os cafeicultores passaram a investir na indústria. Agora, qual era a indústria que recebia o dinheiro desse capital privado nacional? A indústria de bens não duráveis, como a indústria de alimentos e tecidos. A prova ela pode perguntar o porquê, tá? Esse conteúdo é muito importante. O que acontece é que a indústria de bens não duráveis, como alimentos e tecidos, é uma indústria que te dá um retorno financeiro mais rápido, a curto prazo. O capital privado nacional quer investir e ter o retorno desse investimento o mais rápido possível. Até hoje é assim, tá? Até hoje, quem investe em bens não duráveis continua sendo o capital privado nacional. O Estado ele tem a responsabilidade de investir em um outro tipo de indústria, que é a indústria de base, caiu recentemente na prova da ESA. Isso porque a indústria de base te dá um retorno a longo prazo. Ninguém quer investir e ter um retorno a longo prazo. Então, quem investe nisso é o Estado. Agora, para fechar, o capital privado nacional, principalmente os cafeicultores, ali no início do século XX, investiam na indústria e era na indústria de bens não duráveis. Lembra bem disso na hora da prova. Show de bola? Voltando aí, ó. Eu coloquei que a mão de obra que abastecia, né, as indústrias nesse primeiro momento era uma mão de obra imigrante, principalmente os italianos, que participaram da cafeicultura lá em São Paulo, né? Então essa mão de obra imigrante passou a abandonar o campo e migrar em direção à cidade, formando aí o êxodo rural. E na cidade serviam de mão de obra na indústria, no setor secundário. Eu coloquei que a ferrovia, herdada da cafeicultura, serviu de base para a indústria. Um dos fatores locacionais, né, para a indústria é escolher o melhor lugar para colocar a sua fábrica.
E o trem, a ferrovia, é muito bom, é um fator muito bom para você colocar a sua fábrica, por dois motivos. Se você coloca a sua fábrica do lado da linha férrea, você pode trazer os trabalhadores de trem, né, para sua fábrica, para trabalho, e ao mesmo tempo você consegue escoar a sua produção ou para o porto ou para outras regiões do país. O café que era plantado no Oeste Paulista, São Paulo já foi o maior produtor de café do país, hoje não é mais, hoje é Minas Gerais, mas a produção de café em São Paulo ficava no Oeste Paulista, interior do estado. E para você exportar toneladas e toneladas de café por dia do interior de São Paulo até o Porto de Santos, você precisava de uma grande malha ferroviária. São Paulo já tinha uma grande malha ferroviária, o que foi um fator muito importante e de incentivo para a industrialização do estado. Belezinha? Voltando aí, ó. Então, para completar, eu coloquei ó, a ferrovia que escoava a produção de café para o Porto de Santos. A ferrovia foi uma grande infraestrutura que ajudou a industrialização não só do estado de São Paulo, mas do Brasil em geral. Nós tivemos dois grandes acontecimentos que incentivaram ainda mais a industrialização do país. Um desses fatores foi a Primeira Guerra Mundial, um desses acontecimentos, né? Primeira Guerra Mundial e depois a crise de 1929. Primeiro a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e termina em 1918. O que acontece é que, com a Primeira Guerra Mundial, várias fábricas na Europa pararam de produzir determinados alimentos que eram exportados para o Brasil. Essas fábricas pararam de produzir determinados produtos para produzir material bélico. Então, o Brasil sentiu a falta de determinados produtos aqui, o que incentivou ainda mais os cafeicultores a investirem na indústria. Bom, se está faltando determinado produto aqui no país, produto que vinha da Europa, se esse produto não chega mais, eu vou passar a produzir aqui o que antes era importado, começando ali uma substituição de importação, produzindo no país o que antes vinha de fora. Então a Primeira Guerra Mundial incentivou a nossa industrialização nesse sentido, porque com a guerra alguns produtos pararam de ser exportados aqui para o país, incentivando ainda mais a nossa indústria local, beleza? Um outro fator muito importante que incentivou a nossa industrialização foi a crise de 1929, que começa nos Estados Unidos, mas atinge o mundo inteiro. O que acontece é que a maior parte do café brasileiro era exportado para os Estados Unidos. E em 1929, os Estados Unidos acaba quebrando, né? A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a exportação brasileira de café para os Estados Unidos deu um baque ali logo no início da crise, né? Teve uma queda da exportação e os cafeicultores então voltaram ainda mais os seus investimentos para a industrialização brasileira, já que nós tivemos um problema de exportação desse café, então vamos voltar ainda mais os investimentos para a indústria brasileira. Show de bola? E para fechar, eu coloquei aqui, ó, que nesse período, né, no início da industrialização brasileira, ocorria no país os arquipélagos econômicos regionais. Arquipélagos econômicos regionais são núcleos econômicos que não necessariamente dependem das outras regiões do país para sua produção. São áreas isoladas, tá? São produções isoladas pelo país, sem uma forte conexão com o restante do território. Quer ver um exemplo? Nós tivemos uma produção de cana-de-açúcar lá no litoral nordestino, na zona da mata. A cana-de-açúcar era produzida no litoral sem necessariamente depender das outras regiões do país. Então era um arquipélago, era um núcleo econômico lá no Nordeste, regional, sem depender do restante do país. Outro exemplo básico, extração de borracha na Amazônia. Você tinha extração de borracha lá na Amazônia sem necessariamente depender das outras regiões do país. E algumas indústrias também foram assim, indústrias locais, isoladas, sem uma conexão com o restante do território. Então é um arquipélago econômico regional. E isso só foi mudando ao longo do tempo, tá? Isso foi diminuindo, essas áreas isoladas pelo país, essa produção isolada, ela foi diminuindo com o avanço dos meios de transporte, principalmente a rodovia, que ajudou a conectar melhor o território brasileiro. Belezinha? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente começa a falar de Getúlio Vargas, muito importante. Então até a próxima aula
Beijos, abraços e fui!